Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha experiência de ser casada aos 19 anos. Pra quem não me conhece, eu casei ano passado, em dezembro, e eu tô há 10 meses casada, então, claro que eu tenho muito ainda pra aprender, muitas experiências pra passar, mas eu quero contar pra vocês a minha experiência de como tá sendo, se as minhas expectativas realmente foram alcançadas ou se eu me decepcionei com alguma coisa. Então eu quero abrir meu coração aqui pra vocês, até pra ajudar outras noivinhas, recém-casadas, que estão passando pela mesma experiência que eu. Eu não fiz roteiro pra esse vídeo, eu quero que seja um vídeo super bem sentimento, sabe? Tudo que eu tô sentindo eu vou falando pra vocês das minhas experiências, que seja um bate-papo bem de amiga. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu quero contar pra vocês uma coisa que vocês sempre me perguntam muito, e é uma coisa que no início me afetava bastante, por ter casado nova. E o que eu mais ouvi foram as críticas. Vocês sempre me perguntam, Manu, você recebeu muitas críticas? Como que você lidou com isso? Eu recebo críticas até hoje, mas eu lido com elas de um jeito diferente. No início, né, quando eu tinha 17 anos que eu noivei, eu tava no terceirão, então vocês imaginam o tanto de coisa que eu já ouvi, já falaram pra mim que eu ia me arrepender, que eu tinha que aproveitar a vida, que eu tinha que viajar e fazer não sei o quê, e deveria casar só lá pelos 30, 40 anos. Naquela época eu me sentia muito mal, eu chorava demais, eu falava porque era as pessoas estão falando isso, isso e isso. Só que eu comecei a perceber uma coisa. Claro que não foram de todas as pessoas, mas a maioria das pessoas que me colocavam pra baixo, sabe, falavam mal do casamento, falavam que, sei lá, daqui um ano eu ia me divorciar e, sei lá, falavam um monte de coisa pra mim. A maioria dessas pessoas ou elas eram separadas ou elas tinham um casamento ruim. Então eu levava mais em conta os conselhos das pessoas que tinham um casamento bom, sabe? Mas mesmo assim, aqueles comentários, eles me deixavam mal. Então eu conversava muito com o Queiroz, a gente sempre foi muito parceiro. Então eu falava pra ele, isso me machucou. Então ele sempre tava lá comigo, né? Quando eu tava chorando, quando eu precisava desabafar. E a gente sempre foi indo um ao lado do outro, assim, sabe? Se apoiando nesse momento bem complicado, que foi aquele ali, o início do noivado. E ali nos primeiros meses do casamento. Até hoje, quando eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa que precisa falar minha idade, precisa falar o estado civil, as pessoas sempre me olham assim, tão novinha, sabe, com uma responsabilidade tão grande. Mas hoje eu sinto muito orgulho disso, eu gosto muito de ser casada, é muito bom. Claro que tem seus desafios, mas lá no início eu me sentia muito insegura com esses comentários, sabe? Por causa desses comentários eu pensava, será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Será que eu vou conseguir ser uma boa esposa, uma boa dona de casa? Claro que no início é muito complicado, até vou falar mais pra frente sobre isso com vocês. Mas parece que você não vai dar conta de fazer nada, daí você fica com aquele medo, mas pode ter certeza que mesmo que demore, com o passar dos meses, dos anos, você vai conseguir fazer as suas coisinhas bem certinho e você com certeza vai conseguir tirar isso de letra. E o pior, gente, é que eu até recebia críticas de pessoas da minha família, pessoas assim do meu convívio, sabe? Mas hoje em dia é aquela coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque, assim, eu sei que eu vou lidar com isso ainda por muitos anos, porque eu tenho cara de novinha, né? Eu tenho 19 anos. Eu tenho certeza que eu vou passar por isso muitas e muitas vezes. Só que a gente tem que saber como lidar com isso. Hoje em dia eu levo mais na brincadeira, mais de boa, porque se a gente for levar tudo a sério, né, e ficar triste com cada comentário, a gente sempre vai ficar triste, porque por experiência própria. No mínimo, uma vez por semana eu passo por isso, de ter que falar minha idade, de ter que falar meu estado civil, e as pessoas olharem, tipo, nossa, você é casada, né? E uma coisa que eu quero comentar com vocês é sobre as tarefas de casa. Como vocês podem ver, tá sendo bem um bate-papo mesmo, vou falando aqui o que eu vou lembrando. Mas as tarefas de casa, assim, tarefas domésticas como passar roupa, lavar roupa, fazer faxina, fazer comida, eu tinha muito medo de não conseguir fazer. Porque na casa dos meus pais, é óbvio que eu ajudava, mas eu não fazia tudo que eu faço hoje. Até porque lá na casa dos meus pais, a casa é muito grande e eles têm, né, ainda uma funcionária que ajuda lá com a limpeza e tudo. E aqui eu não tenho, aqui sou eu por eu mesma. Claro que o Queiroz me ajuda também, só que a maior parte fica comigo. E isso também foi uma escolha que a gente fez, né? A gente conversou tudo certinho e a gente chegou a um acordo de o que cada um ia fazer em casa. E eu tinha muito medo de não conseguir fazer, porque antes de casar
Eu não sabia lavar roupa, eu não sabia passar a roupa direito, não, sabe? Eu tinha algumas dúvidas sobre isso também. Eu não sabia cozinhar. A única coisa que eu sabia cozinhar era arroz, ovo e fazer bolo, só. Eram as únicas coisas que eu sabia fazer. E limpar a casa eu sabia porque antes da minha mãe ter essa funcionária, a gente limpava a casa lá nós três, né? Eu, minha mãe e minha irmã. Mas eu tinha muito medo, gente, muito medo mesmo. E eu pensava assim, meu, será que eu vou ser uma boa esposa, sendo que eu nem sei fazer essas coisas? Eu já comentei aqui com vocês algumas vezes que o Queiroz, ele morou sozinho antes da gente casar. Os pais deles não são daqui da nossa cidade, então ele morava sozinho. E ele lidava com tudo isso, ele lavava roupa, ele passava roupa, mas ele fazia comida. Então, quando a gente casou, eu falei pra ele, ó, eu não sei fazer muita coisa, mas eu tô disposta a aprender. Ele me ajudou em muitas coisas, ele que me ensinou a lavar roupa, ele que me ensinou a fazer até algumas comidas, por exemplo, bife. Eu não faço bife aqui em casa, quem faz é ele, porque o bife dele é perfeito. Então, nessa questão, a gente foi ajudando um ao outro, sabe? Eu fui sincera com ele, falei que eu não sabia fazer tudo e a gente foi se ajustando. Claro que lá no início era muito complicado pra mim, porque eu não sabia fazer as coisas direito. Então, eu manchei roupa, eu manchei uma calça dele que ele gostava bastante, manchei várias roupas minhas. Eu não sabia limpar direito aqui o apartamento, porque como é uma casa diferente, né, a gente tem que ir aprendendo, assim, o ritmo de onde começar e onde terminar a limpeza. Eu não sabia cozinhar direito. Então, bem lá no início do nosso casamento, eu fazia comida e não ficava muito gostosa, assim. Faltava sal, faltava tempero. Eu não sabia usar direito os temperos, até que nos primeiros vídeos aqui do canal, eu usava sempre o mesmo tempero, que era sal, chimichurri, eu acho chimichurri, não sei como é que se pronuncia, e pimenta. Era só isso que eu usava. E vocês falavam, Manu, testa outros temperos, né? Usa lemon pepper, usa páprica. Então eu fui colocando esses temperos e foi melhorando assim a comida. E eu pesquisei muito no YouTube, até que um canal que eu sigo bastante aqui no YouTube é o da Paola, não sei se vocês conhecem ela. Eu vou colocar o link do canal dela aqui na descrição, porque eu aprendo muito com ela. Ela foi uma das juradas do MasterChef, se eu não me engano, ou desses programas assim de culinária. E eu gosto muito do jeito que ela explica, porque ela faz umas receitas mais elaboradas, só que é de um jeito muito fácil. Então eu fui seguindo essas inspirações e fui aprimorando, sabe? E a gente vai aprendendo com um erro. Por exemplo, quando eu fazia um estrogonofe, eu não refogava a cebola com alho, eu não usava nada dessas coisas. Eu só tacava lá o frango, colocava lá sal, chimichurri e era isso, né? Daí colocava lá o creme de leite, o ketchup e mostarda, só que eu não criava aquele sabor. E com o tempo eu fui percebendo, meu, tá meio sem gosto, sabe? Então eu fui procurando algumas receitas e foi assim que eu fui aprendendo. A gente tem que colocar na cabeça que a gente não vai entrar no casamento sabendo de tudo, porque a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Vai aprendendo com o tempo. Eu fui pegando muitas dicas com a minha mãe, com as minhas tias, com as minhas avós. Então a gente vai aprendendo com o tempo e a gente tem que colocar na nossa cabeça que assim, eu tô no casamento para aprender aos pouquinhos, não preciso me cobrar, né, em saber tudo, porque ninguém sabe de tudo. E uma coisa também que eu tive que aprender, que foi um pouco complicado, que era que eu não dou conta de tudo e a gente nunca vai dar conta de tudo, porque no serviço doméstico sempre tem coisa para fazer. Não importa se você fez uma faxina completa no dia seguinte, vai ter coisa para você fazer em casa. Seja lavar roupa, passar pano no chão, lavar uma louça, fazer comida, sempre vai ter coisa para fazer. E eu queria me livrar de tudo, sabe? Eu queria fazer tudo no mesmo dia, me livrar de tudo para no resto da semana ficar sem nada para fazer. Mas assim, por experiência própria, gente, isso é impossível, tá? Impossível. Porque como eu trabalhei com a internet, eu queria me livrar logo do serviço doméstico para ficar só focando no trabalho. Só que não dá. E com o tempo eu fui percebendo que se eu fizesse um pouquinho a cada dia, ia ser muito melhor do que tirar um dia, fazer tudo e mesmo assim no dia seguinte ter coisa para fazer. Então hoje em dia, como é que eu faço? Cada dia eu escolho uma coisa para fazer. Por exemplo, hoje eu decidi passar pano e passar aspirador. Então hoje eu faço isso. Amanhã decidi limpar os banheiros. No outro dia escolhi lavar a roupa. Sabe, eu vou fazendo isso porque o serviço fica muito mais tranquilo, muito mais de boa e você não fica, né, todo dia cansada por fazer faxina. Porque quando eu fazia faxina, né, como vocês sabem, já comentei com vocês, eu tenho problema na coluna. Então quando eu fazia faxina, eu acabava
exausta, com muita dor na coluna, com muita dor, e no outro dia eu não conseguia fazer nada por causa dessas dores. Então eu percebi, se eu separar cada tarefa por dia, né, durante a semana, fica muito mais tranquilo. E caso eu queira fazer uma faxina, eu chamo o Queiroz, a gente faz junto e não fica pesado pra ninguém. Então é só a questão de você conversar com seu parceiro e ver o que fica melhor aí pra vocês na rotina de vocês. E uma coisa que eu anotei aqui pra não esquecer de falar pra vocês é que no início, por eu querer dar conta de tudo e não conseguir, eu chorava muito, mas muito assim, sabe? Teve uma época que eu fiquei assim um mês inteiro, se eu não me engano foi abril. Eu acho que abril foi o pior mês assim pra mim, porque foi um mês muito complicado. Eu passei por diversas coisas que, enfim, não cabe falar aqui, mas que me deixaram muito triste, sabe? Nessa questão de não dar conta de tudo, de eu não conseguir fazer uma comida gostosa, sabe? Eu ficava muito mal, porque eu pensava, eu quero fazer uma comida gostosa pra gente, sabe? Mas eu não conseguia, e eu ficava bem assim, será que só eu que não consigo, todo mundo consegue? Então eu ficava muito triste, e nesse mês, assim, eu chorava por tudo, que elas falavam, Manu, isso não é normal, você tá chorando muito. Daí a gente foi conversando, mas quero falar pra vocês que se você tá passando por isso, né, de não dar conta de tudo, pode ter certeza que você não tá sozinha, eu já passei por isso, e pode ter certeza que com o tempo isso vai melhorar. E uma coisa que eu acho que é uma das piores, assim, por eu trabalhar com internet, gente, a maioria das críticas que eu recebo vem daqui, né, do YouTube, do Instagram, enfim. Tem muitas pessoas que elas não respeitam as nossas decisões, né? Essa decisão que eu tive de ser dona de casa foi uma decisão minha com o Queiroz, né? Eu queria cuidar da nossa família, né? Futuramente, quando a gente tiver filhos. Eu queria estar em casa com eles, eu queria fazer nossa comida, né? Cuidar da nossa casa. E tem muitas pessoas que não respeitam isso e vêm, assim, tacando hate, sabe? Eu já ouvi diversas coisas aqui na internet. Eu acho que mais no Instagram do que aqui no próprio YouTube. Teve até um comentário, há uns tempos atrás, que eu até comentei lá no Instagram, porque eu fiquei muito brava, mas assim, muito brava mesmo. Foi um dos comentários que mais me deixou brava, que a pessoa comentou aqui no YouTube, em um dos meus vídeos, bem assim, o vídeo era um vídeo de rotina, e eu tava mostrando a minha rotina, né? E a pessoa comentou bem assim, então o alecrim dourado não pode nem esticar o forro da cama, enfim, não pode fazer nada, nem lavar o prato que comeu, né? Ela tava se referindo ao Queiroz, meu marido, e falando que ele não fazia nada em casa, que só eu fazia, e falando que ele deveria, né, assumir essas responsabilidades porque não cabia só a mim. E, gente, eu fiquei muito triste, assim, porque aqui na internet a gente não expõe tudo. Um vídeo meu aqui geralmente tem de 20 a 25 minutos. E isso não é nem, 10% do meu dia, sabe? E ainda mais que é um vídeo editado, um vídeo que eu mostro só o que eu quero, e a pessoa vem fazendo esses julgamentos, sabe? Eu fiquei muito triste mesmo, não pelo comentário em si, mas saber que as pessoas não respeitam as opiniões dos outros, sabe? Não respeitam o posicionamento. Muitas pessoas já falaram bem assim pra mim, tá, Manu, mas mesmo com esses comentários, mesmo com tudo que as pessoas falam pra ti, por que tu continua na internet? Por que tu continua se expondo? Por que tu continua, sabe, se expondo a esse tipo de coisa? Muita gente pode não entender esse meu posicionamento, mas eu sei que eu e o Queiroz, a gente tá aqui por um motivo. Nesse mundo tem tanta coisa ruim acontecendo, né? Tanta gente falando coisa nada a ver na internet. E a gente viu essa oportunidade de fazer a diferença, sabe? Mesmo que seja um pouquinho, sabe? Fazer a diferença na vida de uma pessoa. Mas a gente sabe que o nosso propósito aqui na internet é ajudar as pessoas, sabe? Por exemplo, como eu tô fazendo esse vídeo. Eu tô comentando aqui com vocês a minha experiência de como foi ser casada aos 19, né? Como está sendo. E eu tenho certeza que pode ajudar vocês de alguma forma. Então a gente tá aqui pra isso. E mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado, mesmo chorando muitas vezes por comentários que eu recebo, eu sei que a gente tá fazendo a coisa certa, né? Às vezes eu me desanimo, daí eu deixo de postar vídeo porque eu tô triste. Mas eu sei que se a gente persistir, a gente pode alcançar muito mais pessoas, sabe? Isso deixa a gente muito feliz. Eu já recebi muitas mensagens de vocês falando que eu já ajudei de alguma forma, que uma dica que eu dei mudou a rotina de vocês, né? Deixou mais prática, mais rápida. Então eu espero que eu continue ajudando vocês, né? Aqui com as minhas dicas.
Porque assim, gente, casamento não é uma coisa fácil, né? Tem os seus altos e baixos, tem um momento que vocês vão estar super apegados, sabe? Lá conversando e tal, e de repente vem alguma adversidade, daí vocês já ficam mais tristes, daí vocês têm que se unir, mas pode ter certeza que foi uma das melhores escolhas que a gente fez. A gente não se arrepende nem um pouco de ter casado. E se vocês forem ver, né, os vídeos que a gente já fez aqui no canal juntos, a gente já deu várias dicas, então se você é novo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição alguns vídeos que a gente já fez juntos, que a gente dá várias dicas assim, sabe, para recém-casados, para noivos. E se você também tá passando por isso e tiver alguma dúvida, né, Manu, eu queria que você fizesse um vídeo sobre tal assunto. Pode colocar aqui nos comentários também, porque eu sempre vejo e sempre, na medida do possível, eu tento fazer os vídeos que vocês me pedem. Eu me sinto muito honrada, sabe, de poder ter aqui meu espaço na internet para ajudar outras pessoas. Porque quando eu tava noiva, eu pesquisava muito tipo de vídeo, assim. Eu pesquisava vídeo de compra do mês, eu pesquisava vídeo sobre enxoval, porque eu tinha muitas dúvidas. Era um mundo totalmente novo pra mim. Então, muitos dos vídeos que eu queria não tinham aqui no YouTube, ou se tinham, era um conteúdo mal feito, um conteúdo que faltava, sabe, conteúdo mesmo. Como não tinha o que eu queria, né, naquela época, eu tô criando aqui pra vocês. Então, muitos dos vídeos que eu não encontrava, eu já tô me preparando pra gravar pra vocês, ou já gravei, como aquele vídeo dos itens que eu fiz pro casamento à mão, sabe? Eu já fiz aqui pro canal. Então, é aquela coisa, se não tem, a gente cria. E, gente, casar é maravilhoso. A gente tá muito feliz. Até que tem algumas pessoas que falam, ah, mas vocês ainda estão em lua de mel, né? 10 meses de casado. Mas a gente tá muito feliz mesmo. A gente sabe que vão vir as adversidades, vão vir, né? Essas coisas. Mas se a gente estiver junto, tiver Deus ali no meio, a gente sabe que vai dar tudo certo. Bom, gente, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Quis passar um pouquinho pra vocês aí das minhas experiências. Mas oi, tá latindo aqui. Mas pode ter certeza, se você tá passando por isso e fala bem assim, Manu, eu tô achando que eu não tô dando conta, tá muito complicado. Vem aqui nos comentários, né, se você precisar de algum conselho, de alguma ajuda, que eu com certeza vou responder você. Eu não consigo responder todos os comentários, assim, porque é muita coisa. Mas eu vou dar o meu melhor pra ajudar vocês. Então, se você precisar de alguma ajuda, assim, se você tá recém-casada, noiva, coloca aqui nos comentários pra gente conversar, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Esse vídeo foi um vídeo mais diferente aqui no canal, que eu não costumo trazer, mas que eu tô pretendendo trazer mais. Bem, nos outros vídeos eu faço um roteiro bem bonitinho, né? Mas esse aqui eu queria trazer, assim, tudo que eu tava sentindo no meu coração, tudo que eu queria conversar com vocês. E espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!